presidente desta sessão preparatória, senador José Maranhão, eu quero, em cumprimentando o senador José Maranhão, cumprimentar todos os senadores e senadoras presentes, e quero, em cumprimentando o senador Ângelo Coronel, abraçar todas as pessoas que foram citadas por ele aqui, senhoras senadoras, senhores senadores, líderes partidários, brava gente brasileira. Nunca imaginei, que seria guindado pela quinta vez, através da confiança dos meus pares e pelos caprichos insondáveis da história, a esta honrosa posição, e que tanta responsabilidade coloca sobre os ombros de todos que ocupam assentos nessa casa. Nunca, senhor presidente, tive a ambição, nunca planejei, nunca cogitei, nunca postulei, nunca tracei como projeto pessoal perseguir as glórias efêmeras ou exercer os poderes fugazes decorrentes de funções, por mais cobiçadas e distintas que possam parecer aos olhos de alguns senadores desta casa. Nunca enxerguei o poder como um fim em si mesmo. Nunca compreendi o exercício da atividade política como mera projeção de delírios de grandeza ou de megalomanias indomáveis. Há pouco passou aqui por esta tribuna o senador Esperidião Amin, que fez um belíssimo discurso, e falou um pouco do exercício da política de poder. Na política de poder, senador veneziano, no exercício da política de poder, que é inevitável, não há nada novo para se aprender. Nada. Eu tive a satisfação de receber um telefonema anteontem, enquanto estava conversando com a nossa bancada, tentando encontrar um caminho para construirmos uma convergência e uma unidade, e liga para mim o excelentíssimo senhor presidente da República. Veja como são os fake news e as mentiras. O presidente me ligou, ainda abatido pela recuperação, e disse assim: olha, Renan, eu quero agradecer pela postagem que você me fez, desejando uma rápida, uma pronta recuperação para mim. Eu ainda estou aqui no hospital, eu vou estar quarta-feira em Brasília e vou te ligar para a gente conversar um pouco. Eu estava, senhores senadores, na sala, na reunião com os senadores do MDB. Ninguém sabia disso. A minha secretária, muito menos. 15 minutos depois, eu já vi estampado na imprensa nacional que uma secretária tinha vazado o telefonema do presidente. Uma secretária minha. E depois nós fomos ver quem vazou o telefonema do presidente. O gabinete civil. Por que vazou o telefonema do presidente para o senador Renan?
para esvaziar o simbolismo que aquele telefonema representava e para ensejar um movimento em seguida para que o presidente ligasse também para os outros postulantes à presidência dessa casa. Não para tratar de política. Ele em nenhum momento tratou de política comigo. Em nenhum momento. Ele agradeceu e disse que estaria aqui na quarta-feira e queria marcar uma conversa para comigo conversar. Com que pretensão a Casa Civil vazou o próprio telefonema do presidente da República? Será que quem fez isso tem dimensão institucional para, no momento difícil da vida do país, construir uma correlação neste Senado que favoreça a aprovação das reformas? Quando eu era presidente, nós fizemos uma agenda com a participação de todos os partidos que colocava como primeiro ponto dessa agenda a reforma da Previdência Social. É evidente que chegou a hora de reformarmos a nossa Previdência. O Brasil não vai para lugar nenhum se não fizer uma reforma profunda para valer. Qual é a reforma profunda? É a reforma que aproxima os sistemas, o sistema privado e o sistema público. E é uma reforma que tenha como princípio o combate ao privilégio que faz esse país andar para trás. Por isso, a mim, mais uma vez, o cumprimento pelo belo discurso que você fez. Sempre acreditei que a política é a ferramenta, por vezes rudimentar, com a qual, caprichosa e esforçadamente, sob terríveis incompreensões, na maioria das situações, com a qual podemos esculpir uma parte importante da história do nosso país. Sempre acreditei na democracia, Márcio Bittar, sempre acreditei na democracia, tão ofendida, tão insultada, mas sempre tão insubstituível. A democracia, esta atmosfera de liberdades, direitos e garantias, como ambiente em que podemos esculpir um futuro melhor a muitas mãos e não sob um buril de uma palma autoritária, para deixarmos um legado mais harmonioso para a história sobre o tempo, as aflições que enfrentamos. Ontem eu disse aqui rapidamente e peço permissão ao plenário para repetir: 3 instituições formataram este país. 3, apenas 3 instituições. O Conselho de Estado na monarquia, que exercia o papel de poder moderador, os militares e o Senado Federal, porque quando se elegia o presidente e o vice-presidente se elegia com a missão de presidir essa casa, de sentar ali no lugar em que está o senador José Maranhão e presidir também o Congresso Nacional. Em todas as crises, nós tivemos aqui neste Senado uma solução para elas. O Senado nunca foi crise. Eu conduzi o impeachment me segurando, mas fazendo isso com absoluta isenção, cumprindo prazos, votando abertamente, porque no julgamento do Delcídio e até do impeachment, você pode votar aberto. Você não pode votar aberto numa eleição, seja qual for a eleição. Aí não pode votar aberto, porque se você vai votar aberto,
o seu voto obrigatoriamente. Eu peço só, Maranhão, um pouquinho mais de tempo e menos do que os companheiros. Ótimo. São 10 minutos, Ótimo. cara. Fala logo. Isso, nós precisamos ter nesta casa alguém não para defender candidaturas, não para expressar vontades nem desejos. Nós precisamos ter aqui no Senado Federal alguém que com a maioria, porque o processo legislativo ele caminha mais facilmente pela maioria, esteja à altura do enfrentamento institucional que esse momento dramático da vida do país nos coloca. Para quê? Para fazer as reformas. Só da Previdência não vamos fazer da Previdência e vamos fazer todas as outras reformas. Esse país não cabe mais no seu PIB. Alguém falou aqui que queria cortar despesas no Senado Federal. O Senado, pelo menos na minha época, era o órgão mais transparente do Brasil, o órgão público. Nós fizemos aqui um conselho, Flávio Arne, de transparência e colocamos a sociedade civil para participar desse conselho. Isso é inédito no serviço público, não no Brasil, no mundo todo. No mundo todo. E é isso que precisa voltar a acontecer. Eu era presidente do Congresso Nacional e diante da edição das medidas provisórias, vários jabutis já eram postos. Eu criei aqui uma regra de pertinência temática e tirei